85 bilhões de reais. Esse foi o dinheiro que saiu da poupança em 2025. Só para você ter uma ideia, é 5,5 vezes mais do que saiu em 2024. Então a tendência é de sair cada vez mais nos próximos anos. E que diferença isso faz na sua vida se você não investe na poupança? Faz toda a diferença. Se você está pensando em investir no mercado imobiliário, comprar casa própria, fazer um financiamento imobiliário em 2026, nos próximos anos, isso impacta totalmente, diretamente os seus investimentos. Porque os recursos da poupança é a maior fonte de crédito para o mercado imobiliário. Então, se cada vez tem menos recursos na poupança, cada vez tem menos recursos disponíveis para financiamentos. E além de ser o mais abundante, também é o mais barato, só perde para o FGTS, que é muito focado para Minha Casa Minha Vida. E por isso, se tem menos recursos na poupança, tem menos crédito na praça e cada vez mais caro o que tiver. E essa foi a segunda maior fuga de recursos da poupança da história, só perdendo para 2023. Nesse vídeo aqui vamos analisar os impactos, o que isso vai acontecer, essa diminuição do recurso da poupança nos nossos investimentos imobiliários, no mercado imobiliário, em 2026, nos próximos anos, para quem quer investir, proteger, multiplicar patrimônio no mercado imobiliário. Olha só, os números são bem assustadores, tá? De acordo com o Banco Central, a saída foi 85,6 bilhões de reais, sendo depósitos no ano 4,27 trilhões de reais, então entrou na poupança, mas também saiu 4,34 trilhões de reais. Então o saldo aí de 85, 86 negativo, o saldo final na poupança, tanto a rural quanto a SBPE, de 1,022 trilhão de reais. Está aumentando, se a gente olhar de maneira nominal, os recursos da poupança ao longo dos anos, está justamente porque tem juros envolvido, né? Mas o recurso em si, ele está diminuindo ao longo dos anos. E olha só o que vem acontecendo. Com Selic alta, não tem jeito. O recurso sai mesmo da poupança. 85,6 bilhões em 2025. Em 2024 foi 15, foi menos, porque a Selic estava caindo, né? Antes de ela começar, de fato, a subir novamente. E olha só, 2023, 2022, foi mais de 100 bilhões de reais de saque. E lá em 2020, quando a nossa Selic estava a 2% ao ano, aí sim teve um aumento gigantesco nos recursos da poupança, mas foi só um sonho e isso provavelmente não vai se repetir tão cedo. Por que os recursos estão saindo? Porque a poupança ela paga 0,5% ao mês, mais TR, quando a Selic está acima de 8,5%, ou seja, a gente não vai ver a Selic tão cedo abaixo de 8,5% ao ano. Então, isso rende 6,5%, 7% ao ano e é um recurso isento de imposto de renda. Mas basicamente protege da inflação, sendo que o IPCA teve um aumento de 4,3% aproximadamente em 2025. Então, corrigiu o IPCA e teve um certo lucrinho, mas nem se comparado a outros investimentos, como por exemplo, o Tesouro Selic está pagando 14% ao ano, praticamente o dobro do que a poupança paga. Os CDBs 13% a 15% ao ano, CDB do Banco Master paga um pouco mais, mas eu não sei se era uma boa estratégia, acima de 250 mil reais, né? Fundos de 12%, 13% ao ano, LCI, LCA 11% a 12%, ou seja, todos os investimentos tradicionais, conservadores, com alta liquidez, seguros, pagam praticamente o dobro do que a poupança paga. Então é óbvio que os recursos estão saindo. É somente pessoas mais velhas ou que não estão nesse mundo de investimentos que acabam deixando o recurso lá, né? Então, na média, o brasileiro, ele acabou descobrindo que deixar o dinheiro na poupança é perder, é uma perda fixa, não é uma renda fixa, né? Pode até ganhar o dobro de outras maneiras. E gradativamente, nesses últimos anos, muitos desses recursos foram para o Tesouro Direto, para os CDBs. Então, por exemplo, se a pessoa tem lá 100 mil reais e ela investe na poupança, em 2025 rendeu 6.500 reais aproximadamente. No Tesouro Selic vai render aproximadamente 14 mil reais. Tesouro Selic tá com liquidez, sem precisar ficar amarrado o dinheiro lá. Então, é a diferença de 7.000, 7.500 reais a mais do que se deixar na poupança. Por isso da fuga, né? E tem consequências isso diretamente no mercado imobiliário. Por quê? Porque esse mais de 1 trilhão de reais que está na poupança, 65% desses recursos precisam ir para investimento, para financiamento imobiliário, para o crédito imobiliário. Então, 650 bilhões de reais precisam ir. O restante fica como parte como compulsório, parte fica disponível para o banco fazer empréstimos de outras maneiras. Embora isso mudou no final de 2025, diminuiu o compulsório da poupança e vai permitir que os bancos financiem mais. Mas é uma medida paliativa, ela não resolve, porque se cada vez tem menos recursos na poupança, cedo ou tarde esse dinheiro vai terminar. E veja, se o banco pega um recurso da poupança 7% ao ano, mais ou menos, né? Então 0,5% ao mês mais TR, vai dar em torno de 7% ao ano. E ele pode emprestar com um ágio,
um spread de 3, 4%, vai para 10, vai para 11, vai para 12%, ele tem um bom lucro, ele consegue ter segurança na carteira de clientes dele para eventuais inadimplências, para pagar a operação, que a máquina é pesada, principalmente da Caixa, que é um banco estatal que mais tem recurso da poupança, e ele tem segurança. Agora, se ele pega o recurso do livre mercado, como um CDB, por exemplo, ele pega recurso a 12, 13%, ele tem que ter o spread dele. Se ele tem um spread de 4%, de 12 para 16% é o valor que ele vai emprestar. Então, quanto menos tem recurso da poupança, menos recurso barato tem para se emprestar para o mercado imobiliário. Se tem menos recurso da poupança e tem gente querendo financiar, os bancos têm que captar recursos do mercado financeiro, via CDB, via fundos de investimento, que são recursos mais caros, e ele tem que repassar esse recurso mais caro para os clientes. E, por tabela, os juros do financiamento imobiliário sobem. Os juros sobem, parcela aumenta, nem todo mundo consegue pagar aquela parcela, porque a parcela pode comprometer no máximo 30% da renda bruta familiar e não consegue financiar aquele imóvel dos sonhos ou aquele padrão de vida que aquela família quer, e ou ela vai diminuir o padrão dela para comprar um imóvel e sair do aluguel, ou ela vai postergar esse sonho até ela ter recurso para poder fazer a aquisição. Por isso que a poupança é o tanque de combustível, né, do crédito imobiliário no Brasil, e esse tanque está secando, e nós temos que ir para outras alternativas de crédito, principalmente para as pessoas que querem financiar imóveis de até 2.250.000, que é os recursos do SFH, do Sistema Financeiro Habitacional, os recursos da poupança. Esses são os mais afetados, tá? Porque dependem diretamente dos recursos da poupança, que são financiados por essas taxas, porque os seus imóveis são financiados pelos recursos do SPPE, da poupança, com taxas controladas, ou limite até 12% ao ano já, mais a TR. E, naturalmente, representa a maioria das famílias no Brasil, né? Teve gente que fez financiamento com a poupança em 2020. Eu mesmo vendi uma casa minha para um cliente que pagou 6,5 mais alguma correção. Eu acho que juros nominal, o efetivo deve ter ido para 7% ao ano. E hoje, a gente está com financiamentos de 10,5% a 11,9% dos recursos vindo da poupança. E se tem menos recurso, além de estar mais caro, a análise de crédito é mais rigorosa. Então o score tem que ser melhor da família, não vai emprestar recurso para nenhum. E aqui a gente já quebra uma crença de bolha no Brasil, porque bolha imobiliária, como aconteceu nos Estados Unidos, há abundância de crédito. E, gente, aqui no Brasil você tem que se ajoelhar na frente do gerente para você conseguir fazer um financiamento. Então, para esse grupo de pessoas que vão comprar um imóvel, talvez seja você, até 2.250.000, vamos supor que você vai fazer um financiamento de um imóvel de 500 mil reais, só para a gente comparar juros. Financiamento de 350 mil, né? Você vai dar uma entrada de 150 e vai financiar 350 em 30 anos pelo sistema SAC, por exemplo, né? Juros com 9% ao ano, num outro momento do mercado, que é a média dos juros do crédito imobiliário no Brasil, a parcela ficaria R$ 2.816 por mês. Se você pagasse nos 30 anos, você pagaria R$ 1.013.760. Agora, com os juros de 10,5% ao ano, não vou nem colocar 11,7, 11,9, tá? A parcela já vai para R$ 3.216. Nem todo mundo já consegue ter acesso a essa taxa, a essa parcela, tá? Muito porque o banco ele não vai comprometer uma renda tão alta daquela família. E o total pago já vai para R$ 1.157.000. A diferença na parcela vai ser R$ 400, vai dar R$ 144.000 a mais lá durante os 30 anos. É bem considerável, né? E para o segundo grupo, para famílias que vão fazer um financiamento de superior a 2.250.000, ou aliás, adquirir um imóvel que tem uma avaliação de mercado superior a 2.250.000, aí não consegue nem o financiamento da poupança, é pior ainda, porque os recursos vão ter que vir do mercado, do crédito do mercado financeiro. Vai ser a custos de mercado, então LCIs, letra de crédito imobiliário, securitizações, fundos de investimento. Os fundos hoje estão emprestando para a Caixa distribuir os recursos. Ela tem muito know-how disso. Então, olha só, tem uma galera aí ganhando no meio do caminho. Tem um investidor lá na ponta, tem o fundo de investimento, tem a própria Caixa, o próprio banco que vai distribuir os recursos. Então, os juros vão ser mais altos do que a poupança, do que o SFH. Não tem jeito. E depende muito da Selic, né? Das condições de mercado. Se ela cair, naturalmente, os juros do crédito diminuem também, mas não vai ser tão bom quanto a poupança. Por mais que não seja um público que demanda muito do crédito imobiliário, né? Geralmente as famílias elas conseguem parcelar diretamente. Hoje, muita incorporadora, é o caso da CP8, por exemplo, ela financia diretamente os seus próprios imóveis. Então a pessoa dá uma entrada de, sei lá, R$90 mil em 3 parcelas de R$30 mil, parcela em 120 vezes direta e vai ficar uma parcela de R$3.000, R$3.500 por mês, faz um reforço anual.
e ela vai adquirir um imóvel que hoje está na faixa de R$1 milhão, por exemplo, 900 mil, R$1 milhão, rende, depois de estar pronto, dentro de 5 anos, na faixa de 1,5 milhão, 1,6 milhão parcelando direto. Então as próprias construtoras e incorporadoras estão fazendo financiamento para que o cliente não precise mais ir para o banco para adquirir o seu imóvel. Ou depois, claro, ela pode pagar o saldo devedor com o banco. Inclusive, se você quer investir comigo com a CP8 em imóveis na planta, a gente vai entrar em pré-lançamento nas próximas semanas, agora em 2026. Próximo projeto vão ser algumas unidades disponíveis para investidor, para o perfil de investidor, uma condição especial, desconto do preço de mercado. Então, para você participar comigo desse empreendimento, tem aqui na descrição o link para você fazer sua aplicação. Entrar, depois de fazer a aplicação, um especialista do meu time vai entrar em contato contigo para entender se é o seu momento, se é o perfil do produto e depois fazer a apresentação. Então faça a sua aplicação aqui nesse link, está na descrição, nos comentários também, para investir junto comigo com a CP8 em imóveis na planta. Sem precisar fazer financiamento imobiliário se você não quiser. Então qual que é a projeção do crédito imobiliário para 2026, para 2027, para os próximos anos? Com esse recurso caindo da poupança, por enquanto, por esse ano e no próximo, e saber lá, nos próximos 2, 3 anos, vai ser amortecida essa diminuição dos recursos da poupança com a diminuição do compulsório do recurso que tem que ficar retido lá no Banco Central e que o banco que captou esse recurso do cliente não pode mexer, vai diminuir esse recurso e esse recurso vai ser redistribuído para crédito imobiliário. Então, essa diminuição do recurso da poupança é amortecida, menos impactada por conta dessa diminuição do compulsório neste momento. Juros do SFH, do crédito da poupança, para imóveis até 2.250.000, nada muda, porque tem um limite de 12% ao ano, que já está muito próximo disso. E como a Selic vai começar a cair naturalmente, a gente pode ver uma diminuição do crédito imobiliário dessa faixa também cair. Mas não tem uma correlação direta, tá? Porque o recurso da poupança, como ele paga para o cliente final lá em torno de 7% ao ano, só vai diminuir esse 7% ao ano quando a Selic cair para menos de 8,5%. Então, enquanto ela estiver nessa faixa acima de 8,5% ao ano, nada muda no custo do crédito imobiliário para o banco. E se não muda para ele, por que ele vai emprestar mais barato se ele continuar pagando o mesmo valor? Então, a gente não tem muita perspectiva de cair o custo do crédito da poupança tão cedo, a não ser que ele veja menor risco nos próximos anos e aí ele faz uma projeção, se antecipa o movimento do mercado e aí baixa o crédito para 10,5%, que é um percentual bem razoável. E já para recursos que vêm do mercado, aí sim nós vamos ver uma diminuição do custo do crédito proporcional à diminuição da taxa Selic. Tá? Então os bancos tendem a diminuir esse custo para imóveis acima de 2.250.000, já vai começar a ver esse próximo ano. Se você tem recursos, se você fez uma análise de crédito no banco, você tem recursos disponíveis e vai estar pensando em esperar para comprar sua casa, fazer investimento, não espere, tá? Eu não ganho nada você fazendo a compra que não seja da CP8. Se você comprar em outra região, eu não ganho nada. Esse aqui é um conselho de amigo, tá? Compre, os preços vão subir. Ah, mas já tá muito caro, como que vai subir mais? Vai subir mais, você vai ficar de fora, vai perder essa oportunidade. O teu recurso da poupança que hoje você tem aprovado, pode ser que você não tenha mais daqui 6 meses, 1 ano. Então aprove, faça o financiamento, trave esse preço. Se tá os juros caro hoje, daqui 2, 3 anos, supondo que baixe o custo do crédito imobiliário, aí você faz o que? Uma portabilidade do crédito, você vai renegociar com o próprio banco, ou vai para outro banco, leva o contrato para lá. Isso é plenamente possível. E você pagou os juros mais caro por 1, 2 anos, só que você comprou um imóvel mais barato, porque daqui 2 anos ele vai estar mais caro. Então esses juros mais caros que você está pagando agora, ele vai compensar o aumento do preço do imóvel que vai ter dentro dos próximos 2, 3 anos e vai superar. Então, talvez antes de tomar essa decisão, você está pensando, tá, mas eu quero ter um pouco mais de contexto sobre como o mercado de 2026 vai reagir e por isso eu gravei esse vídeo sobre o mercado imobiliário 2026, o que você deve prestar atenção. Assista, que vai ser importante para você.